Olá, boa noite a todos, boa noite vocês que são do grupo de oração Rainha da Paz, aqui da nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida. É uma alegria poder participar com vocês desse momento, desse momento de reunião, desse momento de reflexão. Na verdade, estamos aí há mais de 60 dias já vivendo esse isolamento social e nós não sabemos assim quando será o fim. E mesmo quando chegar o fim, esse fim vai ser gradativo, né? Talvez nós, as igrejas, sejamos o último grupo a permitido que seja então feito as nossas reuniões, as nossas missas. Por isso, nesse dia, eu queria partilhar um pouco com vocês, fazendo uma pequena reflexão. O grupo me propôs um tema que é o Espírito Santo vem em nosso auxílio, para que a gente então pudesse partilhar um pouco aí desse tempo pascal em que estamos vivendo. Como a gente sempre faz, nós temos sempre um texto bíblico que nos ilumina para que a nossa reflexão também ela possa ter um limite, que ela possa ter aí um curso. Então, você que está participando agora desse momento de reflexão, pegue a sua Bíblia, vamos pegar o trecho de João 15, 26, 16, 1, 4. Vou repetir. João 15, 26, 16, 1, 4. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre esse texto. Diz assim o texto: O advogado que eu mandarei para vocês de junto do Pai é o Espírito da verdade que procede do Pai. Quando ele vier, dará testemunho de mim. Vocês também darão testemunho de mim, porque vocês estão comigo desde o começo. E vai chegar a hora em que alguém, ao matar vocês, pensará que está oferecendo um sacrifício a Deus. Eles farão assim porque não conhecem o Pai nem a mim. Eu disse tudo isso para que, quando chegar a hora, vocês lembrem do que eu disse. Essas são as palavras de Jesus contidas no Evangelho de São João, como eu disse no capítulo 15, versículo 26, 16, 1, 4. Bom, meus irmãos, nós estamos vivendo esse tempo pascal, estamos quase chegando ao fim. A igreja já está se preparando para celebrar as grandes solenidades do final do tempo pascal, que é a Ascensão do Senhor e o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre Maria. O que seria o tempo pascal? Primeira coisa que nós deveríamos nos perguntar: o que é para mim esse tempo pascal? Eu digo para vocês, olha, o tempo pascal é o tempo do ressuscitado, é o tempo da vida nova, do mundo novo, trazido por Jesus. Ele que venceu a própria morte, ele que passou por todos os desafios de um homem, mas no fim se entregou à vontade de Deus e, fazendo a vontade do Pai, morreu por todos nós. Se nós também tivermos acompanhado um pouco a liturgia desse tempo pascal, nós vamos ver que esse tempo é o tempo da missão. É o tempo em que a igreja ela vai sendo gestada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, no coração dos discípulos e daqueles que abraçam a fé como os discípulos. É o tempo em que Paulo, Barnabé e seus companheiros, impulsionados pela força do amor do Espírito Santo, vão anunciando o Evangelho, a Boa Nova. Jesus, em certo momento, nesse tempo pascal, disse por mais de uma vez: se vocês me amarem, vocês guardarão o meu mandamento. Aquele que diz que me ama, mas não guarda o meu mandamento, é um mentiroso. Então, guardar e permanecer poderia ser assim, os dois verbos que fazem parte desse tempo pascal. Guardar para permanecer. E o que seria guardar os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus?
Veja, a gente coloca dentro do coração da gente somente aquilo que a gente ama ou aquelas pessoas que a gente ama. E quando a gente faz isso, quase que o tempo todo a gente recorre ao nosso coração para matar a saudade, para relembrar os momentos bons que esse amor que a gente guardou dentro do nosso coração nos trouxe. Então, guardar os mandamentos de Deus, guardar os ensinamentos de Jesus, nada mais é do que colocar dentro do coração e não se esquecer desses mandamentos, dessas lições. E sempre recorrer a eles nesses momentos difíceis, porque é a partir da palavra, é a partir dos ensinamentos de Jesus que nós vamos ganhar força e coragem para vencer as tribulações. Diante de tudo isso, a igreja vai vivendo esses momentos da ressurreição. Podemos dizer assim que esses 40 dias que nós estamos vivendo, desde a ressurreição até a ascensão, é o tempo em que a igreja vai sendo gestada no coração das pessoas, para que então nós possamos absorver todos os ensinamentos de Jesus, a fim de que, colocando eles em prática, nós tenhamos uma plena consciência do que é a sua ascensão e do que é o seu Pentecostes. Veja, o que é a ascensão? Um primeiro momento assim, é a volta de Jesus para a casa do Pai. Mas como que Jesus volta para a casa do Pai? Ele não volta como o filho pródigo, que gastou todo o seu dinheiro como quis e agora volta maltrapilho, maltratado, machucado pelo mundo. Ele é o filho obediente que, fazendo a vontade do Pai, volta para morar sempre ao seu lado. E é isso que Jesus quer que nós aprendamos com a sua ascensão. Que se ele foi o primeiro primogênito dentre os mortos a fazer esta viagem para a casa do Pai, e assim como ele nos prometera, na casa do meu Pai há muitos lugares, nós um dia vamos fazer esta viagem. E é preciso que nós comecemos a preparar essa viagem aqui e agora, para que quando nós voltarmos para a casa do Pai, nós possamos apresentar a Ele os dons da graça que Ele nos deu. E diante disso eu quero dizer que o Espírito Santo é o primeiro dom do ressuscitado na vida da igreja, na nossa vida. Lembrando que dom é gratuito. E como todo dom que é gratuito, nós devemos receber e dar para alguém. Por isso Jesus recebeu do Pai o Espírito Santo e como dom gratuito nos concede a todos nós. Primeiro no batismo, depois confirmando no crisma e ao longo da nossa vida, quando temos a coragem de recomeçar, reconciliando-se com Deus através do sacramento da penitência e também nos alimentar da Eucaristia com dignidade. O texto que nós pegamos hoje de João para refletir, nos fala Jesus que ele vai nos dar o defensor, um advogado e o Espírito da verdade. Interessante é nós percebermos que em outros textos, ou até mesmo no texto de João, esse advogado ele recebe um outro nome. Ele recebe o nome de Paráclito. Nós não sabemos a importância ou não sabemos o sentido de termos o Paráclito na nossa vida. Veja, o que era o Paráclito na comunidade de Israel, na sociedade de Israel? Imaginemos que exista na nossa comunidade uma pessoa que vai a julgamento. Hoje nós temos os nossos tribunais constituídos, temos o juiz, temos o promotor público, temos o advogado de defesa, temos as testemunhas. Mas naquela época não existia esse tribunal constituído.
Quem fazia ou quem montava o tribunal era a própria sociedade, e era em praça pública. E muitas vezes a pessoa que era levada ao tribunal, ela não tinha razão, ela era um réu, mas era uma pessoa justa, ela não tinha cometido nenhum erro, nenhum crime. No entanto, como havia alguém que era invejoso, alguém que não gostava daquela pessoa e era uma pessoa de influência, essa pessoa, apesar de ser uma pessoa justa, acabava sendo condenada. E se julgava todas as oportunidades, e uns se diziam contra, outros se diziam a favor, e não se chegava a um consenso na comunidade. Por isso é que havia então essa dificuldade. Até que então, quando não havia alguém que decidisse nada, e a pessoa era uma pessoa idônea e ia ser condenada, existia o paráclito, ou seja, existia uma pessoa na comunidade que era idônea, e ela, em silêncio, sem dizer nada, se levantava do meio do povo da assembleia e se colocava de pé ao lado do réu que estava prestes a ser condenado. Imediatamente o tribunal era desfeito. Ninguém questionava nada, ninguém mais perguntava nada. Ou seja, aquela pessoa, o paráclito, era uma pessoa tão justa que ninguém conseguia questioná-lo. E só o gesto dele se levantar e se colocar ao lado do réu era o momento em que a comunidade absolvia aquela pessoa. Jesus, ao dizer para os discípulos e dizer para nós que vai nos dar um advogado, o Paráclito, ele está dizendo que independente dos nossos erros, das nossas injustiças, dos nossos pecados, ele vai nos dar o Espírito Santo. Ele vai se colocar do nosso lado. E na hora do tribunal, dos tribunais da vida, ele estará para nos defender de tudo. Por isso é que ele diz assim, olha, eu vos darei o Espírito da verdade. O que seria o Espírito da verdade? Para João, verdade é o próprio Deus. E aí a gente precisava perguntar assim para nós. O que seria para nós a verdade, hein? Qual seria a verdade da nossa vida? O que é não fazer o mal? Se temos feito, qual é o mal que nós temos feito? Um dia desses apareceu na liturgia aquele versículo que diz assim: é melhor sofrer fazendo bem, se essa é a vontade de Deus, do que morrer fazendo o mal. E aí então vem esse questionamento, né? Porque às vezes a gente sempre tem dois lados na vida. E a gente sempre acaba escolhendo um lado, defendendo um e condenando o outro. Com que certeza a gente faz isso? Como é que a gente conduz isso na nossa vida? Porque às vezes, aparentemente, nós escolhemos aquele lado que acaba nos fazendo bem, que é melhor para nós, que não nos tira tanto da nossa zona de conforto. Sabe, esse Espírito da verdade do qual Jesus diz falar ou de dar para os discípulos, é aquele que faz com que a gente tenha um discernimento claro das escolhas que nós devemos fazer na nossa vida. Por isso, meus irmãos, não existe nenhum homem que, na face da terra que veio a esse mundo mal. Foram as condições da vida, foram as escolhas que muitas vezes essa pessoa fez, é que a fez má. Foi diante de certas circunstâncias que a própria vida impôs, que fez com que ele escolhesse o lado que não era o melhor. Então, nós não devemos julgar nunca, porque nós devemos sempre buscar a verdade suprema de Deus. Veja, os discípulos,
como eu disse no início, eles só conseguiram ter um discernimento do qual era a vontade de Deus porque estiveram unidos o tempo todo aos seus ensinamentos. Lembra que eu disse? Guardar para permanecer. Todas as vezes que nós vemos uma ação do Espírito Santo em favor dos discípulos, é porque esses discípulos estiveram guardando os ensinamentos, colocando eles em prática, por isso eles permaneceram. Fora disso, gente, dificilmente nós vamos conseguir perceber esse Espírito da verdade em nossa vida. Eu acabei de ver um filme um dia desses e até indico para vocês, chama Corajosos. São 5 homens que, em detrimento de várias situações que acontecem na vida deles, eles fazem uma espécie de juramento. E eles juram que, independente do que acontecer na vida deles, de todas as circunstâncias que a vida deles imporem, eles vão primeiro buscar a Deus. Olha, na história do filme existe uma cena bastante interessante, porque são 4 policiais e um outro operário, um carpinteiro, na verdade, e um desses policiais tem uma menina adolescente e ela quer começar um namorinho, e o menino está se atrelando a uma gangue que trafica drogas. Bom, o pai proíbe, como todo pai que quer salvaguardar a filha, né? Mas passado um bom tempo da história, esse menino foi pego pela polícia junto com os traficantes. E o policial é justamente o pai dessa menina. Na hora em que ele se depara com o menino, ele poderia ter dito para ele: tá vendo? Eu não te disse que você não era bom para minha filha? Por isso que eu proibi você de ficar junto com ela, por isso que eu proibi de você sair com ela para ir ao shopping naquele dia. Você não presta. Ele não disse nada. Ele só disse assim para o rapaz: por que tudo isso? E passou a visitar o rapaz preso. Todos os finais de semana, como a família não ia, ele ia, levava a Bíblia e lia um trecho para o rapaz. Esse policial salvou a filha, mas salvou aquele rapaz com uma atitude simples que está ao nosso alcance e que muitas vezes, porque nós temos tantas coisas na nossa vida, não é verdade? Nós temos tantas afazeres, tantas atividades, a gente não tem tempo para salvar uma vida. A gente quer salvar o mundo. A gente diz que é fiel ao Evangelho, que a gente ama Jesus Cristo, mas a gente não consegue sair de nós mesmos para ter uma atitude como desse policial na história desse filme. Talvez o espírito da verdade, que eu quero que vocês entendam, é aquele que coloca Deus acima de tudo na nossa vida, simplesmente porque Ele é a verdade. Ou seja, fora dele não existe verdade. Olhando então um pouquinho para o nosso texto, no versículo 2, diz assim: e vai chegar a hora em que alguém, ao matar vocês, pensará que está oferecendo um sacrifício a Deus. E aí eu pergunto para vocês, diante disso, diante dessa postura, de que chegará o dia em que alguém vai matar vocês porque estão acreditando que está agradando a Deus fazendo isso, como que nós nos colocamos? Porque, veja, a gente também mata. Mata com palavras, mata com gestos, mata com atitude. Nós matamos a Deus quando nós não vivemos o nosso batismo. E vai dizer que nós somos fiéis ao nosso batismo. E aí Jesus diz assim, olha, eles farão isso porque não conheceram a mim e nem conheceram ao meu Pai.
Diante disso, meus irmãos, quero dizer para vocês, nós não podemos tomar nenhuma atitude na nossa vida sem antes consultar a Deus, nosso Pai. Porque pode ser que a atitude que nós vamos tomar é de alguém que conheceu a Deus, mas o outro não. E o Deus que nós podemos dizer conhecer, ele sempre vai ser a favor da vida, da salvação do outro. Então, eu digo para vocês, ao finalizar essa reflexão, procure vivenciar, fazer a experiência do ressuscitado, da verdade suprema que é Jesus. Vamos fazer de tudo nesta vida para guardar e para permanecer com as palavras de Deus. Tudo, mas tudo vai ser acrescentado à nossa vida. Que eu possa ter ajudado vocês nessa reflexão e logo em breve nós faremos uma live com o grupo de oração para que a gente possa estar mais perto um do outro. Fiquem todos com Deus. Rezemos uns pelos outros até o dia em que todos nós nos encontraremos no altar para celebrar novamente a Eucaristia, como comunidade. Quem sabe nesse dia nós vamos poder nos abraçar desejando a paz de Cristo. Um beijão no coração de cada um. Fiquem com Deus. Sou cidadão